Quantas vezes você disse depois? Quantas vezes adiou o que sabia que precisava começar? Quantas vezes se enganou dizendo que era só mais um dia de descanso, quando no fundo, sabia que era medo disfarçado de cansaço? Você olha para o calendário e percebe, mais um mês se foi, e você ainda está aqui, parado no mesmo lugar. As promessas que fez em janeiro agora são fantasmas assombrando seu silêncio. Você tem noção do que significa um ano? 365 chances de mudar. 365 gritos que você ignorou. Você matou cada um deles com um "depois eu vejo". Mas o tempo não tem pena de quem espera. O tempo passa, o tempo destrói, e o tempo cobra. Não importa o que você diz, importa o que você faz. E você não tem feito nada. Você finge que se organiza, faz listas, baixa aplicativos de produtividade, vê vídeos motivacionais de 3 minutos e acha que está progredindo. Mas a verdade é que você está só se escondendo. Porque mudar de verdade dói. Porque sair do lugar exige mais do que intenção. Exige entrega, exige luta, exige que você enfrente o seu pior inimigo, você mesmo. A verdade é simples. Você teve tempo, você teve oportunidades, você teve chances e jogou fora. E agora está aqui mais uma vez, ouvindo um vídeo que te diz o que você já sabe: que o ano está acabando, que a vida está passando, que o tempo está te vencendo. E a pergunta é: até quando? Até quando você vai continuar sendo esse rascunho mal feito de si mesmo? Até quando vai usar o passado como desculpa? Até quando vai carregar a culpa, como se ela fosse sua identidade? Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe fazer com o que fizeram com você. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez te disseram que você não ia dar em nada. Talvez te fizeram acreditar que você não era suficiente. Mas hoje você pode quebrar isso. Hoje você pode dar um passo. E não precisa ser um passo grandioso. Só precisa ser real. Só precisa ser o primeiro. Porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. E também o mais libertador. Você tem medo de recomeçar porque acha que já falhou demais. Mas a falha não é o fim. A falha é o chão. E o chão existe para você se levantar. Você se acostumou tanto com o peso que esqueceu como é viver leve. Carrega as mesmas frustrações de anos atrás como se fossem parte do seu corpo. Mas não são. São correntes. E correntes foram feitas para serem quebradas. A maioria das pessoas não muda porque não vê urgência. Acha que vai dar tempo. Mas um dia, não vai. Um dia, você vai acordar e perceber que a janela se fechou. Que aquela chance passou. Que aquela pessoa se foi. Que aquele sonho murchou. E aí, talvez, você chore. Mas será um choro silencioso, dentro de si mesmo. O choro de quem sabia. E mesmo assim, não fez. Não espera o caos para agir. Não espera perder tudo para valorizar o que tem. Não espera o fim do ano para tentar salvar o que sobrou. O momento é agora. Mesmo que você não esteja pronto. Mesmo que doa. Mesmo que pareça tarde demais. Porque se você está respirando, ainda há fogo dentro de você. E o fogo, mesmo pequeno, é capaz de incendiar uma floresta inteira. Você acha que está sozinho, que ninguém entende, que ninguém vê. Mas existe um universo dentro de você que ainda pulsa. Existe uma voz, fraca, mas viva, pedindo socorro. Talvez seja por isso que você deu play neste vídeo. Não por acaso, mas porque algo dentro de você ainda quer lutar. Você chegou até aqui por um motivo. Não é coincidência. É necessidade. É desespero mascarado de curiosidade. É a alma tentando se lembrar que ainda é capaz de recomeçar. Você já sobreviveu a tanta coisa. Já passou por perdas, dores, desilusões e ainda está aqui. Você é mais forte do que acredita. Só precisa se permitir lembrar. Não existe salvação mágica. Não existe fórmula milagrosa. Existe esforço. Existe constância. Existe um passo de cada vez. Mesmo com medo. Mesmo sem vontade. Mesmo quando ninguém está olhando. As pessoas não falham porque são fracas. Elas falham porque esperam a motivação perfeita. Mas a motivação vem depois da ação. O ato de levantar gera movimento.
E movimento gera impulso. Pare de esperar se sentir pronto. Você nunca vai se sentir completamente pronto. O tempo não para te dar segurança. Ele corre. E você precisa correr também. E se você cair, tudo bem. Cair é parte da jornada. Mas o que você não pode é permanecer no chão. Porque o chão não é seu lugar. Nunca foi. Você nasceu para levantar, para crescer, para lutar. E lutar não é bonito. Lutar é sujo, é sangrar por dentro, é acordar sem vontade e fazer mesmo assim. É olhar para o espelho e enfrentar quem você se tornou. É escolher ser melhor, todos os dias. Talvez hoje seja o único dia que você vai ter para mudar. Talvez essa seja a sua última chance, não pelo calendário, mas porque a sua alma não aguenta mais esperar. Ou você muda agora, ou você vai viver o mesmo ciclo de novo, e de novo, e de novo, até virar um estranho dentro da própria vida. Não faça isso com você. Você merece mais. Você sabe disso. Lá no fundo, você sabe. Você tem um universo inteiro dentro de si, mas vive como se fosse só mais um corpo perdido no mundo. Você tem a capacidade de construir, de criar, de transformar realidades, mas insiste em viver preso à sombra do que poderia ter sido. Quem te convenceu de que era tarde demais? Quem te fez acreditar que você é pequeno demais para mudar alguma coisa? Você não precisa mudar o mundo. Você precisa mudar a si mesmo. Porque quando você muda, tudo ao redor começa a responder. Quando você muda, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. E talvez isso seja o começo de tudo. Você já reparou como os dias têm passado rápido? Parece que o tempo escorre pelas mãos. E quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele foge. Sabe por quê? Porque o tempo não respeita quem vive no piloto automático. O tempo só presta atenção em quem vive com presença. E você tem vivido como? Com pressa? Com medo? Com culpa? O passado não pode te prender se você não o alimenta. Mas você alimenta o passado todos os dias, com lembranças amargas, com culpas não resolvidas, com promessas que nunca cumpriu. Você vive mais no ontem do que no agora, e é por isso que se sente preso. O passado se tornou sua prisão, e você jogou fora a chave, mas a chave ainda está aí, na sua decisão, na sua coragem de parar de repetir a mesma história, na sua escolha de, pela primeira vez, escrever um novo capítulo com as próprias mãos. Você não está quebrado, você está adormecido. E talvez esse vídeo seja o seu despertador. Talvez essas palavras sejam a faísca que faltava. Olha para sua vida com honestidade, sem drama, sem máscara, só verdade. Você está vivendo do jeito que queria? Ou está apenas sobrevivendo entre a ansiedade e a distração? Quantas coisas você faz só para se esquecer de si mesmo? Quantas horas gasta em telas, em conversas vazias, em distrações baratas, só para fugir do silêncio? Porque no silêncio, a verdade aparece. E a verdade assusta. A verdade mostra quem você realmente é e quem você deixou de ser. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa se tornar quem você sempre foi, antes do medo, da dor e da desistência. Volta. Volta para sua essência. Volta para aquele sonho que você abandonou. Volta para aquele plano que fazia seus olhos brilharem. Volta enquanto ainda dá tempo. E dá tempo. Mas só se você começar agora. Não amanhã. Não segunda. Agora. Porque se você não plantar nada hoje, não vai colher nada amanhã. E o amanhã vai chegar, com ou sem você. Você quer ser lembrado como alguém que tentou até o fim, ou como mais um que morreu em vida. Morrer em vida é viver sem paixão, é levantar sem vontade, é sorrir por fora e implodir por dentro. É fingir que está tudo bem, quando não está. Você já fez isso por tempo demais. Já interpretou o papel de pessoa forte por tanto tempo que esqueceu o que é sentir de verdade. Mas hoje, você pode tirar essa máscara. Pode se olhar nos olhos e admitir: você quer mudar. Você precisa mudar. Não por aplausos, não por status,
mas porque sua alma está cansada de viver pela metade. E se a sua alma está cansada, escute. Não tape os ouvidos. Não fuja com mais séries, mais comida, mais distração. Ficar ocupado demais também é uma fuga, e você sabe disso. Você tem medo do vazio, mas é no vazio que nasce a transformação. É no silêncio que surge a clareza. É no escuro que a luz interior começa a brilhar. Não adianta fugir de si mesmo. Aonde quer que você vá, lá estará você. E se você não for leve, se torna peso. Carregar o mundo nas costas é o preço de não cuidar do mundo que existe dentro de você. O seu mundo interno está pedindo ajuda. E essa ajuda não vai vir de fora. Vai vir do seu movimento. Do seu sim, a mudança. Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece pequeno. Um hábito. Um corte. Um sim que você vinha adiando. Um não que você nunca teve coragem de dizer. E aos poucos, você vai ver. A vida começa a se organizar ao seu redor. Quando você começa a se alinhar por dentro. Você quer uma mudança externa? Faça uma revolução interna. Porque o mundo não muda por mágica. Muda por influência. E a maior influência que você pode ter é sobre si mesmo. Talvez ninguém te disse isso antes. Mas você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser verdadeiro. E fiel a esse chamado que queima dentro do peito. Você já passou por muita coisa. Já sofreu calado. Já foi ferido. Já caiu mais vezes do que consegue lembrar. Mas cada cicatriz que você carrega é prova de que sobreviveu. E sobreviventes também podem recomeçar. Você pode recomeçar. Agora. Hoje. Neste exato momento. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de disciplina, de compromisso, de integridade com o que você diz que quer. Palavras vazias já não servem. Chegou a hora de agir, de transformar promessas em prática, desejos em decisões, porque o tempo não espera. E a vida não tem replay. A vida não vai esperar você se sentir pronto. Ela vai continuar passando, indiferente, com ou sem você, com ou sem sua coragem, com ou sem suas desculpas. Você pode até não fazer nada, mas o mundo vai continuar girando. As pessoas vão continuar vivendo. E os sonhos, eles vão continuar morrendo dentro de quem os abandona. Você quer continuar enterrando partes de si mesmo só porque tem medo de falhar? Olha para dentro. Quantas versões suas você já matou em silêncio? Quantas vezes desistiu antes de tentar? Você não precisa mais de promessas, precisa de atitudes. E atitudes começam quando você para de negociar com o medo. Sim, o medo vai aparecer. Vai tentar te paralisar. Vai sussurrar no seu ouvido que é tarde demais, que você não é capaz. Mas você já escutou essa voz por tempo demais. Agora escuta a outra, a voz da sua alma. Aquela que você tem calado há anos. Aquela que sussurra quando você fecha os olhos e lembra do que sonhava ser. Aquela que pede só mais uma chance. E essa é the last chance. É a última chance de olhar para si com verdade. De parar de fingir. De parar de culpar os outros. De parar de se sabotar. Você acha que está cansado da vida, mas na verdade está cansado de viver longe de quem você realmente é. Porque não há cansaço maior do que trair a si mesmo todos os dias. Acordar e vestir uma identidade que não é sua. Sorrir quando quer gritar. Agradar quando quer se afastar. Aceitar quando quer lutar. Você quer liberdade? Então vai ter que encarar a prisão que você mesmo construiu. Uma cela feita de rotina, medo, opiniões alheias e autopiedade. Mas há uma saída. E ela começa com uma decisão. Chega de se esconder atrás de desculpas. Chega de terceirizar a culpa. Chega de repetir o passado como se fosse destino. Você não é vítima da vida. É protagonista da própria história. E ninguém mais pode escrever esse capítulo por você. As pessoas vão te chamar de louco. Vão duvidar. Vão rir. Mas tudo bem. Elas também têm medo. Elas também se sentem pequenas diante da própria alma. Você não precisa da aprovação de ninguém. Precisa da sua. E talvez seja a primeira vez que você vai se escolher de verdade. Escolher levantar, mesmo com dor. Escolher persistir, mesmo sem garantia. Escolher seguir em frente, mesmo com medo.
Porque coragem não é ausência de medo, é a decisão de seguir. Apesar dele, você não precisa mudar tudo em um dia, mas precisa começar. Precisa sair da inércia, precisa se mexer. Nem que seja para chorar em movimento, nem que seja para tentar tropeçando, nem que seja para gritar sozinho no meio da noite. O que não dá mais é para continuar parado, esperando que o universo conspire a favor de alguém que nem sequer se move. Você diz que quer vencer, mas tem vivido como quem já aceitou a derrota. Tem alimentado hábitos que te destroem, pensamentos que te sabotam, companhias que te drenam. Chega, limpa, corta, rompe, reconstrói. Talvez você precise ficar só por um tempo. Talvez precise andar na contramão. Talvez precise abrir mão de muito do que tem, para finalmente encontrar o que é seu. Mas vale a pena. Porque do outro lado da dor, existe liberdade. E essa liberdade é o que vai te fazer respirar de verdade pela primeira vez. Não viva esperando o dia ideal. Ele não existe. O momento ideal é aquele em que você decide fazer. E esse momento é agora. Não pelo vídeo, não por mim, mas por você, pelo seu futuro, pela criança que você foi, pela velhice que você ainda pode alcançar com orgulho. Um dia, você vai olhar para trás e vai lembrar de hoje, desse instante, desse vídeo, desse clique. O clique que separa uma vida desperdiçada de uma vida transformada. E quando esse dia chegar, você vai agradecer por ter tido a coragem de começar, mesmo com medo, mesmo sozinho, mesmo sem saber como, porque no fim a única coisa que realmente separa os que vencem dos que se perdem é a decisão de tentar. Chega um momento em que você se cansa de sobreviver, de apenas existir entre um alarme e outro, entre uma tarefa e outra, entre uma noite mal dormida e outra que você preferia nem ter acordado. Chega um momento em que a alma grita mais alto que o corpo, mais alto que a rotina, mais alto que a dor. E você escuta, não com os ouvidos, mas com o coração. É como se algo dentro de você despertasse de um coma, uma lembrança de quem você era antes de ser domado pela realidade, antes de aprender a fingir que estava tudo bem. E é nesse instante que tudo começa a mudar, porque você para de esperar permissão, para de pedir desculpas por existir, para de viver em função de expectativas alheias. Você começa finalmente a se tornar inteiro, mesmo estando quebrado. E sim, você está. Todos estamos. Mas tem algo que ninguém nunca te contou. Você não precisa estar completo para seguir em frente. Você só precisa estar decidido. E quando essa decisão nasce de dentro, o mundo começa a te respeitar. Porque o mundo se curva diante de quem sabe onde quer chegar. Não porque é fácil, mas porque é inevitável. A partir de agora, você vai cair sim. Vai errar, vai falhar, vai duvidar de si mesmo, mas vai continuar. E cada queda vai te ensinar onde firmar os pés. Cada erro vai te mostrar o que deixar para trás. Cada lágrima vai regar a semente que está nascendo agora. Você é essa semente, enterrada talvez, mas viva, cheia de potencial, com raízes que ninguém vê, mas que estão se fortalecendo no escuro. E é no escuro que tudo germina. É no escuro que você cresce em silêncio, longe dos aplausos, longe dos holofotes. Cresce com dor, mas cresce. Você vai ver que o fogo que parecia ter apagado, na verdade estava só esperando o ar certo para voltar a queimar. E esse ar é essa decisão de não se abandonar mais, de não se sabotar mais, de não desistir de novo. Você já sabe onde dói. Você já conhece o abismo. Agora é hora de conhecer a subida. Não vai ser rápida, não vai ser fácil, mas vai valer cada segundo. Porque ao final você não vai apenas chegar lá. Você vai se tornar alguém que nunca imaginou que poderia ser. Alguém que tem orgulho da própria história. Alguém que se perdoou, se reconstruiu, se escolheu. O mundo lá fora vai continuar barulhento, mas aqui dentro, finalmente, haverá paz. Não uma paz ingênua, mas uma paz madura. A paz de quem lutou e venceu.
E vencer não é estar no topo. Vencer é olhar para si e dizer: eu não desisti. Não importa o quanto demorou. Não importa quantas vezes você parou. Se você voltar agora, ainda dá tempo. Você ainda pode ser a sua melhor versão. Não a perfeita, mas a verdadeira, a intensa, a corajosa, a que não espera mais o ano acabar para começar de novo. Esse é o seu momento, é a sua última chance. Não desperdice. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Significa que, mesmo machucado, você quer continuar. Mesmo cansado, você quer reagir. Mesmo em silêncio, sua alma ainda grita. E esse grito é mais forte do que qualquer voz que tenha tentado te calar. Mais forte do que a opinião dos outros. Mais forte do que suas quedas. Mais forte do que o tempo que você acha que perdeu. Não importa quantos dias restam neste ano. Importa o que você faz com eles. Um dia, um único dia, pode mudar tudo. Pode redefinir o caminho. Pode te fazer renascer. Você não precisa de mais um milagre. Você é o milagre. Você é a resposta que estava esperando. É estranho pensar assim, não é? Depois de tanto tempo duvidando de si, agora é você quem precisa se resgatar. E ninguém vai fazer isso por você. Porque a verdade é essa: ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer com a fórmula. Ninguém vai bater na sua porta com um manual de vida. A responsabilidade é sua. E, por mais que doa, isso é libertador, porque se a responsabilidade é sua, o poder também é. Você pode escolher, pode mudar, pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. E agora, você vai. Você vai parar de pedir licença para ser quem é. Vai parar de pedir desculpa por ter sonhos grandes. Vai parar de aceitar migalhas, porque agora entende seu valor. Você não nasceu para viver no piloto automático. Você nasceu para queimar, para viver intensamente, para deixar marca, para ser o tipo de pessoa que, quando entra em um lugar, muda a energia. Porque carrega verdade, porque carrega propósito, porque carrega coragem. E coragem, meu amigo, é tudo. É ela que faz você levantar quando tudo desaba. É ela que faz você continuar quando todos pararam. É ela que te mantém de pé quando ninguém mais acredita. Se ninguém acredita, acredite você. Se ninguém apoia, apoie você. Se ninguém entende, tudo bem. Nem todo mundo vai entender mesmo. Mas você vai saber. Lá dentro, no fundo, você vai saber que fez o que precisava ser feito. E um dia, quando a poeira baixar, quando o tempo passar, você vai olhar para trás e sorrir. Vai lembrar de hoje, desse vídeo, dessa última chance. Vai lembrar que em meio ao caos, você escolheu recomeçar. E essa escolha mudou tudo. Você não precisa ser mais do que é. Precisa ser inteiro no que é. Precisa viver com presença, com propósito, com fogo nos olhos. Você não veio ao mundo para ser mais um. Você veio para ser você, autêntico, real, bruto talvez, mas verdadeiro. E é a verdade que transforma, a verdade que te liberta, a verdade que te guia, a verdade que você tem evitado, mas que hoje, finalmente, está pronto para encarar. Então escute, a vida não é justa, mas ela recompensa os persistentes, os honestos, os que não desistem de si mesmos. Você chegou ao fundo. Ótimo, o fundo é o melhor lugar para impulsionar o salto. Agora salte, não pense, não hesite, só vá. Com medo, com dor, com dúvidas, mas vá, porque quem espera o momento perfeito nunca se move, e quem se move, cria o momento. Você vai errar? Sim. Vai falhar? Provavelmente. Mas cada erro será uma lição. Cada falha, um novo começo. E cada começo é uma chance. E essa, meu amigo, essa é a sua última, the last chance. Respire fundo. Se levante. Comece hoje. Nem que seja com um passo, mas que seja um passo real, vivo, com alma, com sangue, com vontade. Porque se não for agora, quando? Se você sentiu isso no peito, se essa mensagem bateu na sua alma como um soco ou como um abraço, então você sabe o que tem que fazer. Inscreva-se no canal The Last Chance.
Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E mais importante, viva como se essa fosse a sua última chance. Porque talvez ela seja.